Oi, gente boa! Hoje nós vamos refletir sobre uma parte bem difícil da nossa vida, que se chama morte. A morte está por todos os lugares agora, não é? Com a história do coronavírus, desenvolvendo a Covid, a doença que o corona provoca, a morte está para tudo quanto é lado. E agora, ainda mais para atormentar mais a vida da gente, a história da nova mutação e de Manaus, da Inglaterra, que também atinge crianças, velhos, idosos, adultos, adolescentes. Coisa tá ficando feia, né? E a morte fica rodando ao nosso redor. E a gente não quer a morte. Ninguém quer a morte. Já diz a música do Gonzaguinha, né? Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. Mas ela tá aí. Então, o que fazer com essa abençoada morte? Vamos pensar um pouquinho, vamos pensar também um pouquinho para nós. Francisco de Assis, um dos grandes expoentes da nossa cristandade, do nosso cristianismo, Francisco de Assis. Para a Igreja Católica, ele é um santo. Então, esse homem, Francisco de Assis, chamava todo mundo de irmão, de irmã. Irmão Sol, irmã Lua, irmã Terra, irmãos animais e irmã Morte. Por que ele chamava a morte de irmã? Porque ela é companheira da vida, assim como o sol, a lua, os animais, a terra, são todos nossos companheiros de vida. E infelizmente, a morte também. Por que eu digo infelizmente? Porque a morte vem acompanhada do que a gente chama de luto, que é o depois da morte, né? É o processo que se segue depois da morte. E esse processo é um processo doloroso, é um processo de sofrimento. Quando se tem muito apego à pessoa que faleceu, que morreu, a dor vem pela falta da pessoa. Quando não se tem muito apego, a dor vem pela vontade que a gente gostaria de ter tido apego com aquela pessoa. De qualquer maneira, ela traz sofrimento. A não ser que seja uma pessoa assim, extremamente cruel, ruim, que foi muito prejudicial, a gente sente até um certo alívio com a morte dessa pessoa, não é? Mas vamos desconsiderar esse caso e vamos falar da nossa irmã morte, que traz em si e na sequência o que se chama o processo de luto. E aí a gente fala, a morte, ela traz o luto, mas não é só pela perda de uma pessoa ou de várias pessoas. É também pela perda de um relacionamento, pela perda de um animal, pela perda de você não ter passado num concurso, de você não ter conseguido se colocar melhor profissionalmente. Todas estas perdas, elas fazem esse processo subsequente que a gente chama de processo de luto.
E o que fazer com isso? Bom, aí tem duas coisas. Para a gente se preparar para a morte, evidentemente, ela é irmã de quem? Da vida. Então a gente precisa se preparar para a vida, precisa viver essa vida em todos os seus meandros, em todas as suas particularidades, em todas as suas possibilidades. Gente, vamos acordar, a vida está aí, não deixa a vida passar. A vida, a gente costuma brincar, dizer que é nem cavalo sem rabo, passou, você não tem onde pegar. A vida é assim. Então, vamos olhar, admirar esta vida. Admirar quer dizer dirigir-se para contemplar essa vida que a gente fez, ou com a pessoa que faleceu, ou com aquilo que a gente perdeu. Temos que fazer esse processo de resgate da consciência do que passou. Isso vem com o processo de luto. E aí, pode chorar? Pode. É normal chorar, é desejável que se chore. Uma pessoa em luto que perdeu um ente querido, ou perdeu uma oportunidade muito grande, ou perdeu um relacionamento, um casamento, pode chorar, pode, deve até expressar a sua dor pelas lágrimas. Então não é ruim? Não é ruim, é bom. Mas quando o luto se torna ruim? Quando a gente não sai do luto. Quando ele dura muito e parece que a gente não vê outra coisa no mundo senão aquela dor, aquela perda, aquele desgaste, aquela solidão, enfim, que essa perda pode nos trazer. É importante chorar? Importantíssimo, mas é muito importante resgatar a consciência de tudo que se viveu de bom. E o que viveu de ruim? O que a gente vive de ruim, a gente leva para um aprendizado. Com aquela pessoa não dá mais, porque ela já se foi. Mas a gente vive o aprendizado com as outras pessoas. Eu acho que seria bom continuar nesse tema, né? Nós vamos continuar nele. Um abraço para todos.